útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. No primeiro, a mensagem da crucificação, 8º parágrafo, página 99. Eu lamento quando meus irmãos não compartilham minha decisão de ouvir apenas uma voz, porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolha nisso, porque só tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar, e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido, que não está servindo ao propósito para o qual Deus o destinou. Eu tenho que fundar a sua igreja sobre ti, porque aqueles que me aceitam como um modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores, e se o modelo que segue escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Que Jesus diz a Pedro sobre que eu fundarei a minha igreja. Por quê? Porque Pedro foi o primeiro dos discípulos a reconhecer ele como filho de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele reconheceu Cristo e seguiu o modelo. Então, o modelo, discípulo, é o seguidor. O seguidor é aquele que segue o modelo. E se o modelo escolheu livrá-lo de qualquer tipo de dor, e se você se dá conta disso, não é sábio não segui-lo. Né? Então, isso quer dizer, se você reconhece, né, no modelo aquele que vai te livrar de todas as dores, toda e qualquer dor ou sofrimento, você não segue esse? Esse é o modelo a ser seguido. Né? Ele vai te livrar de todo sofrimento, de todas as dores. Então, não é sábio não segui-lo. Mas então você tem que reconhecê-lo e seguir o seu modelo, aceitar ser seu discípulo. Essa é a ideia, então, que nós estamos experimentando. Né? Então, nós podemos ouvir uma só voz, como ele, e seguir o seu modelo, ao invés de ouvir as duas vozes. E nós temos nos dado conta que, na maioria das vezes, nós estamos ouvindo essa voz do ego, e pelos exercícios que fizemos já até aqui, né? Essa voz ela funciona 99% do tempo, quando não mais. Nós ouvimos a voz do ego e muito pouco a voz de Deus, né? Então, mas nós podemos ouvir uma só voz. Então, é só nós nos propormos. E os exercícios estão sendo sequenciais, né? De ouvir uma só voz. Então, alguém já conseguiu, nesses exercícios que nós propomos, experimentar alguma situação que queira comentar? Se estás triste é porque faltou amor, né?
Então, tentar reconhecer aonde faltou o amor. Tenho colocado muito na mão do Espírito Santo. E tenho obtido respostas, que é ponto positivo, né? E tem acontecido comigo. E hoje, muito engraçado, eu estou rindo só porque a gente comecei a lembrar do caso. Eu levei uma buzinada no trânsito e aí eu lembrei, a primeira que manifesta é o ego. Eu já xinguei de volta. Na hora que eu xinguei de volta, eu falei, respirei fundo e falei, pô, não é o certo. Mas eu acho muito engraçado porque é imediato o raciocínio, a reação. Né? E a reação é puro ego, você já vai devolvendo pro cara. Mas, Roberto, é tão bom quando você começa a perceber que não poderia ser de outra forma. Sim. Eu acho isso muito bom, muito legal. Assim. Eu acho que essa experiência aqui muito válida de pedir ao Espírito Santo, quantas vezes eu até comentei com o Jorge, falei, às vezes eu estou numa enrascada, um problema, e eu peço para ele e falo assim, deixa que naturalmente a coisa se resolve e vai acabar aparecendo. Ou mais cedo ou mais tarde. E é mágico isso. E acaba acontecendo. É o confiar em. Exatamente. E cada vez fica mais claro. Você vê que nem você está colocando sua ideia, sua posição, eu reforço o que eu tenho pensado, sentido. Até comento com a Cláudia, falou, em vez de estourar, fala, putz, peraí, espera que vamos ver que a coisa se resolve. Às vezes a coisa até se resolve, se apresenta para você resolvida já, sem você precisar se manifestar. Mas você pede para ele uma luz. E é legal isso. Muito bacana. Semana passada nós íamos viajamos na quinta, né? E a que ajuda a gente lá em casa, ela vai lá na terça e na sexta. Aí, bom, tem que dizer para ela que não precisa vir na sexta, né? Eu estava querendo dizer para ela, assim, mas... Aí ela vai achar que a gente não quer, né? Que ela vem, alguma coisa assim, que a gente não ia estar, né? E aí chegou na terça, ela disse, eu preciso falar uma coisa para vocês, mas eu não sei como dizer, né? E ficou todo não sei o que. Eu queria pedir para não vir na sexta, mas eu compenso. Eu olhei para a Raquel e disse, pois é, né? Por que você não pode vir? E nem disse nada para ela. Então tá bom, então não precisa vir. Depois eu disse para a Raquel, o Espírito Santo já ajeitou o primeiro, a gente não precisou nem se dar o trabalho, ainda fizemos um cara de nossa, que puxa. É o seguinte, eu tenho usado muito, né, o que a gente tem aprendido aí no curso e tudo, mas o que ficou mais poderoso para mim foi essa meditação do começo, né? Recentemente eu estive em São Paulo, até não participei do dia, e passei por uma bateria de testes lá, né, da minha profissão, e lá é o ego que fala mais alto, porque é uma disputa, né? É disputa, vai um representante de cada estado, tem o tempo para fazer cada coisa, é tudo cronometrado, vai tudo para o Japão, todos os resultados. E assim, é uma coisa que, mesmo que você trabalhe todo dia com isso, né, eu sou luthier, na hora que está sobre teste, sobre pressão e tudo, a gente não consegue fazer o melhor, né, que a gente já está acostumado a fazer sempre. Isso é uma coisa simples que você faz no dia a dia, mas está colocada à prova, fica aquela tensão nervosa e tudo. E o que me acalmou foi isso, antes de começar cada dia, cada teste. Eu falava a meditação do começo, que é para estar disponível, mas é a que me acalmava. Eu falava as outras, mas a que me acalmava era essa. E fiquei em primeiro lugar, entendeu? Terminava tudo rápido, tudo muito bem feito, disputando com o Brasil inteiro, enquanto alguns outros deixavam a ferramenta cair no chão, tremendo, aquela coisa toda. Eu me concentrava, quando me dava por mim já tinha terminado. Essa foi assim, foi a melhor experiência que eu tive seguindo essa meditação do começo da reunião. Vou pedir um aplauso aqui.
você vai procurar alguma coisa racional, o racional vai te levar para uma diversidade sem limites, né? Uma grande diversidade. E quando você deixa o Espírito guiar, vai tranquilo. E você acha o lugar e acha onde está as coisas, né? Então, é só se deixar levar pelo Espírito que as coisas dão certo. Então, realmente, funciona mesmo. Funciona mesmo. Então, por isso que, congratulações. Então, por isso que, congratulações. Por isto, os aplausos. Não para o ego, mas por ter encontrado o caminho e ter testado e ter compartilhado conosco que dá certo. Isso reforça a nossa certeza, né? Porque aquele que segue o modelo tem convicção para convencer os outros a seguirem por esse caminho, porque vai que dá certo. E assim tem sido. Obrigado por compartilhar. Palavras aprendizes e professores, né? E eu realmente tenho conseguido bastante, principalmente assim nos últimos tempos, até nessa operação de comprar um apartamento e arrumar uma coisa e arrumar outra, que é a primeira que eu tenho que contratar alguém, eu faço aquela nossa oração aqui do começo, né? Eu estou aqui e tal. E peço também auxílio para o Espírito Santo. E sempre que a gente começa a entrar na dúvida, ou até nessa questão de que tem uma diversidade, né, de percalços que podem acontecer, ou depois eu faço então um pedido para ir no caminho certo. Então isso aí, digamos, e eu estou conseguindo dentro da coisa a desenvolver as coisas com tranquilidade, esperando, né? O tempo não é o que eu esperava, mas está sendo realmente bem. E outra coisa, digamos, a nível de multiplicar a experiência, alguma coisa bem recente que aconteceu foi com meu sobrinho, até que eu pedi reiki, né? Que ele teve um fato que teve que tirar um tumor aí, e eu disse para ele, né? Isso aí você fez, isso aí tu pode desfazer, né? Então, sempre dá um pavor, uma coisa assim, tanto para a família, né, como para ele. E ele disse que a única coisa que ele não queria era fazer químio, né? E aí o médico disse para ele, não, tu vai fazer químio. E aí ele pedia reiki, eu fazia reiki, né? Eu pedi para o grupo, né? Porque ele, desde pequenininho, me acompanha no reiki. Ele queria me ajudar, mas queria 1.000 por mês, com 7 anos, para me ajudar no reiki. E ele é bem assim, apegado comigo, né? E é um dos sobrinhos menores, né? Agora ele está com 24 anos. Aí, bom, ele foi pronto, fez todas as coisas lá no CEPOM, e os exames dele, depois da cirurgia, deram todos bons, e nem o que ele precisou fazer, né? Coisa ali que foi, então, que eu acho que eu passei uma mensagem para ele, né? No momento que eu começo a chamar o Espírito Santo para tudo. Então, o que eu tenho praticado muito é isso. Quando eu saio de casa, o Espírito Santo vai na minha frente. E percebo que quando eu não chamo, eu tento resolver no ego. É aquela coisa que tu quer planejar o dia, né? Quer ir fazendo, quer ir planejando. E quando eu lembro de chamar o Espírito Santo, que ele vai na frente, eu só aceito que as coisas fluam, né? E geralmente os dias mais conflituosos são os que eu saio no comando. Eu esqueço de entregar ele do Espírito Santo. Eu uso ela diariamente, eu acordo e todas as manhãs antes de sair da cama, eu me proponho a ser guiada. E posso dizer que a vida é mágica, Jorge. Com todos aqui em casa, com o que eu faço, mudou assim muito, 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 desde que eu comecei a fazer o curso em Milagres.
e fazer a oração todas as manhãs quando acordo. Então tem uma oração que está nessa última reunião que eu editei, que botei lá, que eu acho que são duas anteriores a hoje, que é a da terça-feira passada, ainda não consegui. Tem uma oração que eu disse que a gente deveria copiar e ter sempre com a gente, né? Que é: eu devo ter decidido errado porque não estou em paz. Continua. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma porque quero estar em paz. Não me sinto culpado porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Então essa a gente tem que, é bom a gente tê-la sempre conosco, porque sentir que não está em paz, faz essa oração e ressignifica, redefine, né? Refaz, né? Desfaz e refaz. Então tem uma oração que está nessa última reunião que eu editei, que botei lá, que eu acho que são duas anteriores a hoje, que é a da terça-feira passada, ainda não consegui. Tem uma oração que eu disse que a gente deveria copiar e ter sempre com a gente, né? Que é: eu devo ter decidido errado porque não estou em paz. Continua. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma porque quero estar em paz. Não me sinto culpado porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Então essa a gente tem que, é bom a gente tê-la sempre conosco, porque sentir que não está em paz, faz essa oração e ressignifica, redefine, né? Refaz, né? Desfaz e refaz. É muito bom isso, sabe? Então aqui novamente ele diz, né? Se a gente seguir o modelo, né? E quando ele fala em professores e aprendizes, nós somos professores o tempo inteiro e somos aprendizes o tempo inteiro também. Então isso funciona assim. Se você está aprendendo alguma coisa com alguém, naquele momento você é aprendiz. Quando alguém está aprendendo alguma coisa com você, você é o professor dele, naquele momento. Então, e nós ensinamos por pensamentos, quando pensamos de forma correta, nós ensinamos pelas palavras, pelas nossas ações e pelas nossas omissões. E esses mesmos instrumentos servem tanto para ensinar, tanto quanto para aprender. Porque isso é o modelo. Então, quando você olha para o modelo e escolhe ser discípulo, você vai escolher pelas palavras, pelos pensamentos, pelas ações e pelo que ele se nega a fazer, pelas suas omissões também, né? Então, se você vê, olha, esse é o modelo que eu quero seguir, né? Bom, o modelo mais correto que nós temos, então, é o de Jesus, né? E tem os modelos dos santos também, né? Que, claro, já são seguidores ou discípulos de Jesus, então eles passam a ser professores, porque eles escolheram o modelo,
Por isso que tem pessoas que são devotos de tal santo. Agora, eu sempre tento dizer também para as pessoas, né, do meu aprendizado, que ter devoção por um santo não é o homem, não é a pessoa, não é a imagem, é o modelo. Né? E o modelo, ele acumula, então, pensamentos, palavras, ações, omissões. E esse é o modelo que se torna santo e passa a ser modelo. Por isso que às vezes você não precisa dizer nada. Não precisa fazer nada. E serve de modelo. Então não é que você tenha que fazer, o que você tenha que dizer. Também não. Isso está bem na nossa meditação. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer. Porque aquele que me enviou me dirigirá. Isso significa que nem fazer ou nem dizer nada. Às vezes basta a tua presença para servir de modelo. Então, uma pessoa pode olhar para você e dizer, puxa vida, que pessoa agradável. E você não disse nada, você não fez nada, você estava ali parado. Quando você segue o modelo, você se torna aprendiz. E aquele que aprende, passa a ensinar. Então, o exemplo do Wagner, provavelmente tem alguém querendo já saber, mas como que esse rapaz fez? Né? Já estão querendo seguir o modelo. Né? Por quê? Porque ele mostrou que o modelo dele funciona. Né? Então, se ele saiu em primeiro lugar, ele serve de modelo para os outros. E isso é muito bom, porque quando ele escolheu um modelo certo para seguir, ele passa a ser discípulo daquele modelo e passa a ser modelo para outras pessoas. É muito interessante. Né? Assim também como outros colegas nossos compartilharam, os outros que não falaram, mas como não precisa nem dizer, nem falar, nem fazer, né? Então, passa a servir como modelo. Tá? Passa a servir como modelo. Tá? É isso que ele está transmitindo aqui nesse parágrafo. Quando você aceita o modelo, você aceita ser aprendiz. Quando você aceita aprender, você passa a ensinar. Então, professor e aprendiz, nós somos o tempo todo e ao mesmo tempo. Porque eu posso estar falando alguma coisa e aprendendo com o que eu falo. Eu posso estar fazendo e aprendendo com o que eu estou fazendo. Então, e você pode estar fazendo isso e eu aprendendo com você. Então isso é simultâneo, é ao mesmo tempo, assim como dar e receber é a mesma coisa, ensinar e aprender também é. Então, ao mesmo tempo que aqui se coloca professor e aluno, a gente reduz a todos como aprendizes, porque quando você está fazendo alguma coisa, você está aprendendo com aquilo, e alguém está aprendendo contigo. Então isso é muito interessante e merece a nossa atenção. Por quê? Porque a partir do momento que agora você sabe que sempre tem alguém olhando você, né? Então você sabe que você é o modelo para alguém. E se você é modelo para alguém, você tem que se aprimorar. Você não quer que a pessoa aprenda o equívoco contigo. Então, isso é uma motivação para nós nos aperfeiçoarmos no modelo que escolhemos seguir, para nós aprendermos mais. Então, quando alguém pergunta aqui que está no curso, mas como é que eu vou fazer para ensinar para os outros? Eu não sei como ensinar isso. Não precisa.
Porque basta você aprender. Quando você aprende, não precisa se preocupar com o que dizer ou o que fazer. Porque nem ao menos precisa dizer, nem ao menos precisa fazer. Você vai mudando, e cada dia que a gente vem aqui, com certeza, mesmo que eu diga assim, olha, isso vai ser o exercício da semana, né? A semana que vem eu digo, alguém fez o exercício? Mas que exercício? Tinha exercício? A gente nem lembra mais que tinha exercício. Tá? Não importa. Quando nós nos propomos a fazer, né, mudou alguma coisa já no nosso cérebro, no nosso processamento, na nossa maneira de processar as informações. E por isso que lentamente nós vamos nos transformando, sem que ao menos a gente perceba. Quando nós vamos ver lá na frente, a gente vai ver que as mudanças aconteceram. No dia a dia pode parecer imperceptível, mas ela vai buscando alterar pequenos itens. Altera um aqui, altera um ali, altera outro lá. Quando vê, nós vamos estar transformados. Transformados e cada vez mais corretos e mais felizes. E aí, claro que as pessoas vão olhar para a gente, vão olhar para você e vai dizer, puxa vida, essa pessoa parece tão boa, parece tão em paz, parece tão feliz. Né? E aí ela já seguiu você. Né? Ela aceitou seguir o seu modelo, ela aceitou o seu modelo para si mesma. Né? Então, é como se você, às vezes, num olhar, você transmitisse tudo aquilo que você já alcançou. Né? Ou num gesto, ou numa palavra, ou numa ação, quando a pessoa que está do outro lado percebe isso em você, qualquer coisa, ela aceita aquele aprendizado. Então, nós temos sim discípulos que seguem nosso modelo. Vocês podem apostar que tem sim. Então as pessoas olham para você e vão ver você como modelo. Então por isso que nós temos que estar mais, já que nós escolhemos isso, né, estar mais no espírito. Então, vou fazer um comentário aqui, cá entre nós, que esses dias me mandaram umas fotos do Papa, que ele estava com a cara bem feia, tirando foto ao lado de uma outra pessoa. Né? Não botei, Jorge. Você viu? Eu vi. Achei estranho também. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas têm o Papa como modelo a ser seguido. E aí viram ele fazendo cara feia lá, porque estava tirando foto com uma pessoa, não sabe por que ele estava de cara feia, né? Mas as pessoas, o que elas disseram? O Papa de cara feia. Né? Se o Papa não podia ter cara feia. Ora, ele pode ter tantos momentos de conflitos como nós temos ainda. Ele é o Papa, não é o santo. Né? Tu vê que o outro Papa morreu, teve que fazer milagre para depois ser considerado santo. Né? Então ele ainda é o Papa, ele ainda não é o santo. Mas as pessoas seguem o modelo e elas esperam que o modelo seja a perfeição. Então, é isso que as pessoas querem ver em você, um modelo. Então, às vezes, eu saio do sério com alguma situação e a pessoa diz, mas Jorge, tu não estuda há 30 anos lá, não faz bem, não faz isso, faz aquilo. Né? Eu digo, pois é, né? Mas tem uma lei da física, que eu me agarro nela para explicar, né, que é assim, a cada ação, uma reação correspondente. Em grau e intensidade. É uma verdade, né? Porque quanto mais você tem luz, também maior é a sombra, né? Não é assim? Porque se você foca mais luz em um objeto, você vai ter uma sombra correspondente. Até o momento que não tem mais sombra. Que momento é esse? É o sol a pino. Né? Então
naquele momento não tem sombra. Então, outro dia alguém me disse que quando era, não lembro quem foi que me disse, que quando trabalhava na roça, quando criança, eu acho, quando ia com os pais para a roça, eles sabiam que era meio-dia porque parava de fazer sombra nos dias de sol, né? Então eles paravam para almoçar. Quando estava nublado, eles trabalhavam até a noite. Porque não sabia quando era a hora de parar, né? E é interessante, porque o sol a pino é aquele momento que não tem sombra, né? Então, se não tem sombra, para que é meio-dia. Não precisa trabalhar, para porque é meio-dia. Então, é assim. Antes disso, né, você tem sombra, né? Então, até o momento que você alcança um determinado grau, essas leis elas funcionam. Então, você pode estar muito amoroso, mas você, ao mesmo tempo, você pode pular para outro extremo. Porque quanto maior, tem um ditado, quanto maior o homem, maior o tombo, né? Assim também eu já ouvi dizer. Então, o que acontece? Então, o Papa, ele pode ser muito amoroso, mas ele passa a ser transparente também. Que ele não consegue esconder nada, né? Então, se alguma coisa o perturbou muito naquele momento, vai estar estampado na cara dele. Que ele não estava confortável, que ele estava irritado. Não se sabe o que, o porquê. E as pessoas ficam a partir do julgamento. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Então nós estamos aqui juntos há tanto tempo, né? Já devíamos estar muito amorosos, nós estamos. Mas quando acontece do ego dar um puxão para baixo, a gente pode ir. Mas o que acontece? Nós já estamos nos dando conta de que quando nós cometemos um erro, diante de um buzinaço, né, por exemplo, a gente se dá conta e aí diz, puxa vida, perdi minha paz. Eu devo ter decidido errado, né? Então, você volta e invoca o Espírito Santo. E ali está escrito também naquela oração, ele atenderá a sua mais leve invocação. Então é só dizer, Espírito Santo, me ajuda aqui. Errei, me ajuda. E pronto, ele vai desfazer. Ele vai desfazer. Eu me lembro quando eu era criança, lá no lugar onde eu nasci, as estradas que iam para os sítios, para as fazendinhas, lá para as fazendas, que era uma região de agricultores, né? Era tudo estrada de chão, e era terra vermelha, então quando chovia fazia muita lama. E tinha determinados lugares, que eram aquelas baixadas assim, juntava água, porque passava lá uma patrola e arrumava a estrada, mas tinha lugar que não tinha para onde a água escoar. Então acumulava água, poças grandes de água na estrada, né? E de vez em quando passavam os carros ali. E aí eu me lembro que aconteceu que as pessoas andavam lá, caminhavam longas distâncias a pé pela estrada, caminhavam a pé, porque não tinham meio de transporte, e alguns tinham carro, outros tinham bicicleta, né? E aí o que aconteceu? Uma pessoa estava passando de carro e ele estava vindo uma determinada velocidade e tinha uma pessoa andando a pé, bem próximo àquela onde a água estava parada. E ele não quis parar, porque ele ficou preocupado que se ele parasse, podia atolar o carro. Então ele tinha que imprimir uma velocidade para dar continuidade, para passar por aquela poça d'água. E aí ele molhou o cara lá, né? Molhou. E aí tinha um gesto que se fazia, fechava um punho assim e batia com a outra em cima, né? Que era um gesto meio obsceno. E o cara que se molhou lá, o que estava andando a pé, fez esse gesto para ele. E ele disse que ele viu no retrovisor, parou o carro lá na frente e foi pedir explicação. O que é aquilo que tu fez? Não foi nada, só disse, buzina antes para ser eu podia buzinar antes. Só isso.
era mais fraquinho. Daí Não! apanhar, né? E apanhar, claro. Não foi nada, eu só sugeri assim, buzina, né? Buzina antes, para eu não me molhar, né? Então, é assim, é claro que o ego ele vai vir, né? E aí eu sei que aquilo depois era contado lá, e a cidade inteira ficou sabendo do evento, que virou piada, né? E é claro que aí depois os dois até fizeram amizade lá, o que tomou banho e o que deu banho no passando por casa, ficaram amigos porque não tinha como, né? Então você vê que quando um não escolhe a guerra, né? Ele deve ter pedido uma inspiração, o Espírito Santo me ajuda aqui. Desfaz. Dá uma luz na minha mente. Me ajuda aqui que eu dou um cara que me deu banho muito grande. Mas, o que foi esse gesto que tu vê? Não, é para buzinar, né? Esse foi inspirado. Né? Esse pediu ajuda para o Espírito Santo. Então nós também podemos pedir, né? E é o que ele diz, né? Deu uma errada, pede ajuda. Ele vai atender a nossa mais leve invocação. Eu devo ter decidido errado. Então peço ao Espírito Santo para decidir por Deus a meu favor. Né? Então é assim, o Espírito Santo sempre decide a teu favor. O ego é sempre contra você. Sempre é contra. O Espírito Santo é sempre a favor. E é assim que a gente vai, então, aprender. Né? Então, é tentar ouvir essa única voz o tempo todo. E pedir o tempo todo. O tempo todo, então, nós vamos lembrar. E nas dificuldades, nas mínimas que sejam, pede. Pede, Espírito Santo, me ajuda aqui. E a gente vai ver que as coisas vão se resolvendo. Vão se resolvendo. Que aquilo que eu decido dá sempre errado. Aquilo que eu deixo para o Espírito Santo me guiar, sempre vai dar certo. Escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus. Eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. Que foi... Essa ideia do sofrimento, é nós que temos essa ideia. Né? Então, quando nós vemos alguma coisa acontecer com outra pessoa, coitadinho, né? Pobrezinho, está sofrendo, está não sei o quê. Ele não sofreu nada, é o que ele está dizendo. Né? Não teve sofrimento. Foi a projeção dos outros sobre ele. Antes de eu diminuir a minha visão, tinha um rapaz que era totalmente cego, e ele contou para mim uma vez assim, né, que ele, de vez em quando vinha conversar comigo, que ele estava andando de noite para ir no terminal do ônibus. Né, e aí estava lá com a bengalinha dele, toque, 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 para ir para o terminal do ônibus. Aí uma senhora foi lá e disse, coitado, andando no escuro, sozinho, de noite. Sabe que diferença faz se é de dia ou de noite? Para mim não faz diferença. Como é que deixa um ceguinho andar sozinho no escuro? Então isso não tem diferença se é de dia ou se é de noite. Você vê como é que é a projeção, né, dos outros sobre a pessoa. Né? Se está sofrendo, é a pessoa que projeta o sofrimento no outro. Por isso que nós sempre tivemos a ideia, e isso a gente leva como culpa. Pior é que a gente acumula a culpa disso, né? Porque se está lá que Jesus
morreu na cruz, né, para a remissão dos nossos pecados, então, e eu ainda cometo pecados, erros ou equívocos, então a culpa é minha. Eu sou culpado por isso, não é? Então, é por minha causa, já não é por minha causa, eu já boto por minha culpa. Mataram um cara 2000 anos atrás. Que culpa eu tenho se mataram ele há 2000 anos atrás? E isso é um conflito na nossa mente. De fato é. Então ele está desfazendo todos esses conflitos porque ele está reinterpretando todas essas passagens. Ele então vai desfazendo. Não teve o sofrimento, a dor, foi rasgado, foi crucificado, foi morto. Isso as pessoas que escreveram, que projetaram isso nele. Com ele não aconteceu nada. Tá? Não aconteceu nada porque o corpo para ele não significava nada. Tá? Então provavelmente ele nem sentiu dor, sofrimento nenhum. Eu sei de experimentos próprios que em determinados momentos aonde nós sofremos algum acidente, que eu já tive acidentes, que já quebrei ossos, né? A gente não sente dor nenhuma, nada. Porque nós temos um mecanismo que libera uma substância anestésica. Começa a doer 2, 3 horas depois, quando você começa a voltar, que sente o ferimento, mas ali na hora não sente nada, não tem dor. O próprio corpo solta lá uma adrenalina, né? Morfina, né? Que é mais ou menos equivalente a isso, eu acho, morfina, adrenalina. Adrenalina. Produzir morfina. Pronto. Você não sente nada. Nada. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas morreu num acidente, caiu de avião. Não sente nada. Não sente. Por quê? Porque na primeira batidinha que dá, na primeira hora que bate um dedo, que quebra um dedo, que machuca a cabeça, que no primeiro impacto, você não sente mais dor nenhuma, não tem mais sofrimento. O sofrimento começa depois, quando a gente começa a esfriar. Né? Porque o sangue, a adrenalina aquece, né? E anestesia. Aí eles começou a esfriar o ferimento, aí começa a sentir dor. E é assim mesmo. Né? Então, isso é uma questão interessante. E outra é assim, quando você vê lá na Índia, tem um festival que acontece a cada 12 anos. É o festival mas é o maior festival da Índia. Milhares e milhares de pessoas vão, acho que é lá para Rishikesh, né? E aí você junta os peregrinos e lá você vê coisas impressionantes, né? Então, teve uma reportagem que eles ficavam mostrando as pessoas. Então tinha um que fazia 20 anos que não sentava nem deitava, estava em pé. Ele dormia em pé. Ele não se encostava em nada. Há 20 anos que ele se propôs a ficar em pé. E ele caminha e quando ele dorme em pé. Para quê? Para mostrar que ele tem domínio da mente sobre o corpo. Aí outra situação que o rapaz estava com o braço assim. Estava lá também, não sei quantos anos, com o braço assim. O tempo inteiro com o braço assim. Já nem mexe mais, né? Acho que ficar 3 meses com o braço imobilizado, ele não mexe mais, tem que fazer fisioterapia. Né? Se for tentar descer, não desce. Quebra, mas não desce mais, né? Que cola tudo. Né? Então a gente tem que estar sempre mexendo, então se tu quebrar a mão, ficar 1 mês engessado, depois não mexe mais. Aí tem que fazer todo um trabalho terapêutico para voltar a mexer, né? Fisioterapia. Mas ele estava lá também. Então, para quê? Para mostrar que ele tem domínio. Quem manda é a mente. A mente manda sobre o corpo. Então, não tem dor. Um outro amigo me contou que ele estava ali perto de Agra, como chama ali, Brindavan. Né? E
eu não estive lá no verão, mas quem foi lá no pico do verão diz que o calor é insuportável, porque eles só funcionam à noite. Inclusive as feirinhas são à noite, porque o sol é muito forte. Ninguém suporta o sol. Então, aí uma pessoa pegou, foi lá no centro, no meio da rua, faz um círculo de fogo em torno dele e fica sentado lá fazendo yoga. Bem ao meio-dia. Todo mundo fica olhando. O calor, então, se ele faz o círculo dele, já está o sol assim, escaldante. Ele ainda faz um círculo de fogo em volta e fica sentado lá. O que ele está querendo mostrar com isso? Que a mente domina o corpo e não o contrário. Então, a mente tem que mandar sobre o corpo. E se a pessoa tem se ele está nesse nível do espírito, eu não acredito que sinta alguma dor. Não sente nada, não tem aqueles outros que deitam em cima de uma cama de prego, né? Os faquir, né? Não sente nada. Não sente. Né? Por quê? Porque eles têm domínio mental. Porque o corpo, quando ele sente uma dor, é para avisar o cérebro que tem alguma coisa errada, para você se dar conta, né? Que tem alguma coisa errada, alguma coisa não está funcionando bem. Né? Então esse é o alarme de dor. Né? E o alarme de dor, ele também funciona de modo sonoro. Vocês já viram? Como funciona o alarme sonoro de dor? Já viram o alarme de casa quando dispara, né? É tui, 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 tui. Ai, ai, ai. Fica a noite inteira lá disparando o alarme. Né? Tá com dor, disparou o alarme de dor, o alarme sonoro de dor. Né? Então, é assim. Agora, o que acontece? Isso tudo é para você ir lá e buscar corrigir onde está o problema. E se a pessoa tem um controle mental, ele desliga o alarme e não sente dor nenhuma. Porque é na mente que faz funcionar. A mente que faz funcionar. Uma pessoa estava num restaurante e aí ele foi para o banheiro. No caminho do banheiro tinha uns aquários bem grandes, assim, bonitos. Né? E aí, quando ele passou lá, tinha uma pessoa que estava na frente do aquário e aí ele fazia assim para um lado e o peixinho que estava lá fazia assim também. Ele mexia a cabeça para o outro lado, o peixinho mexia. Ele fazia assim, o peixinho fazia. Tudo que ele fazia, o peixinho fazia. Essa pessoa ficou impressionadíssima. Ficou observando aquela pessoa fazer aquilo. Dali um pouco ele disse, como é que você faz isso? Não, mente superior controla a mente inferior, né? Aí, raios. Né? Então, repete para mim. Mente superior controla a mente inferior, né? Ah, raios. E aí o cara foi no banheiro, quando voltou não tinha ninguém olhando, ele foi lá treinar, né? Para ver se ele conseguia. Meia hora depois, passaram lá, o cara estava fazendo assim, ó. Então, o peixinho, quando eu fui, ele estava imitando peixe. Então é a mente, gente. É na mente que está a coisa, não é no corpo. Tá? Então, eu não acredito que Jesus tenha sentido dor. E o que ele está dizendo para a gente hoje aqui, no texto do livro, esse é o modelo. Não tem agressão nenhuma que possa fazer você sair do espírito, a menos que você se sinta agredido. Se pegaram ele,
bateram, botaram uma cruz de espinhos na cabeça, fizeram ele carregar a cruz, como ele diz, rasgaram, crucificaram e finalmente foi morto. Tá? E ele não se sentiu agredido, então você também pode ver o modelo extremo. E agora você se sente agredido porque alguém buzina? Porque alguém pisa no teu pé? Porque alguém distraído bate em você na rua, bate acidentalmente em você, dá um esbarrão em você, e você se sente agredido? Então você não está seguindo o modelo. Não está seguindo o modelo. Então, essa é a ideia. Não tem mais agressão do que as pessoas disseram que eu sofri e eu não disse nada. Não tive nenhuma reação. Então, qual a agressão que você está sofrendo, que você está reagindo feito um louco aí? Que tamanho ela é? Ele não tem tamanho também, né? O primeiro princípio é, não há ordem de dificuldades. Não tem maior nem menor. Não tem mais fácil nem mais difícil. Então não tem. Então não tem agressão maior ou menor. Maior do que aquele, segundo a nossa percepção, pode ter sofrido, dificilmente nós vamos passar por uma dessas. Né? Então não tem agressão. Nós não podemos ver. Nós é que aceitamos a agressão. Se nós não aceitarmos, a gente não sai da nossa paz. Mas no momento que você aceita a ideia de que foi agredido, aí você volta, se dá conta, diz, ih, errei. Pronto. Pede ajuda para o Espírito Santo, ele vai te inspirar para você não apanhar. Que é exatamente essa história da gente projetar e achar que o outro está sofrendo, né? Eu estava com a Fernanda de carro e uma senhora estava pedindo carona. Mas assim, uma senhorinha magrinha e devia ter, sei lá, uns 80 anos. E estava com um carro, tipo um carrinho de feira. Eu parei e abri, ela entrou e daí aquele esforço para colocar o carrinho no carro. E eu ali num lugar que eu não podia abrir o carro, daí até a Fernanda tirar o cinto, Fernanda, me ajudar, tal. Bom, no que tudo isso, ela conseguiu colocar o carro e eu ajudei a puxar. No que eu fiz a força, que eu virei para o banco de trás e puxei o carrinho dela, eu vi que era um peso. Eu falei, coitada, senhora. Ela falou assim, coitada não. Me deu uma bronca. Gente do céu, eu falei, olha, aprendi assim, nunca mais. Porque ela se sentia ofendida, entendeu? E eu vi que foi um esforço, só que eu não avaliava o que tinha naquele carrinho que ela estava carregando. Eu achei que fosse só um mau jeito que ela não estava conseguindo erguer o carrinho. Não, era um peso. Exato. E daí, na hora, a minha reação foi de falar coitada, mas na hora, eu falei assim, coitada não. E continuou, papapá, descobri que ela é professora, tal, disse que super conhecida no canto da Lagoa, isso aqui. E depois ela foi, dentro daquela sacola, tinha um monte de banana que ela ganhou de uma amiga que ela foi, queria fazer doce de banana. E ainda carregar aquela banana assim pra onde. E daí ela falou assim, não, vou te dar um cacho de banana. Eu fiquei até com medo de falar. Normalmente eu falaria, não, obrigada, não precisa. Eu não abri minha boca sem banana. Eu só estou dirigindo. Eu falei, adoramos banana em casa e tá tudo certo. Mas olha, é isso mesmo. A gente tem isso, né? Acha que o outro tá sofrendo. É. E tomei uma que eu falei, nunca mais. Ai, gente, foi muito engraçado. Mas assim, foi questão de segundos, ela nem raciocinou. Ela ouviu e pá. Pronto. Eu falei, isso veio bem a calhar. É porque, na verdade, esse sentimento de pena é um sentimento que... É ruim, é verdade. É ruim. É ruim. Alguém, Ter você pena de descobrir que você. alguém tem pena de você. É, realmente, é muito ruim. É muito ruim. Eu entendi. Não se fala Coitada, isso pra não. ninguém. O sentimento de pena, ele é um sentimento bem... A gente acha que é uma compaixão, né? Não é, não. Ela já falou, ah, coitada não, ou você desce e me ajuda a carregar, ou você fala coitada. Pois é.
Chamar outro de coitado é realmente... Foi péssimo, foi péssimo que eu péssimo. fiz. É muito bom o exemplo. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Este é o único propósito e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Quando ouves apenas uma voz, nunca és chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capazes de ouvir o Espírito Santo nos outros, podes aprender com suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um, e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. Fala que a gente é capaz, que nós somos capazes de ouvir o Espírito Santo nos outros, né? Porque justamente ele é um, né? Bem interessante. Quando ouves apenas uma voz, nunca é chamado para o sacrifício. É muito interessante, porque se o Espírito Santo é um, né, quando você ouve o Espírito Santo no outro, você não precisa viver aquela experiência. Você aprende sem precisar vivenciar aquilo. Então, e quando a outra pessoa vê o Espírito Santo em você, então ele também pode aprender sem precisar vivenciar aquilo. Não precisa passar por aquilo. Agora veja que interessante, que Jesus diz para a gente assim, você não precisa mais sofrer. Eu já fiz isso por você. Você não precisa fazer nenhum esforço para ir para o céu. Eu já fiz isso por você também. Você não precisa mais oferecer nenhum sacrifício. Eu já fiz isso por você. Por isso que antes ele disse, eu sou um modelo, né, que oferece a você, né, a possibilidade de não passar por nenhuma dor, por nenhum sofrimento. Seria sábio não seguir esse modelo? Alguém mandou, não sei se foi para o Grupo Milagre, um comentário lá de alguém que falava do Steve Jobs. É esse nome, né? E disse que ele estava já muito doente, no leito da morte. Ele falou alguma coisa do tipo assim, que ele chegou assim, ao ápice da riqueza no mundo. Que ele ficou muito rico. Mas lá, na cama, esperando a morte, ele se deu conta que toda a riqueza do mundo era bom até ele ter conseguido aquilo, ele não acha que fez mal em ficar rico, em conseguir isso. Mas ele disse algo assim como a cama mais cara do mundo, alguma coisa assim, não me lembro bem. Era isso? Eu mandei para o Milagres e alguém mandou para o Mestre. Então você que mandou. Mandei, E fala da família, né, também, que a cama mais cara do mundo era a cama do moribundo, alguma coisa assim. Né? E falou que ele se arrependia praticamente de não ter vivenciado mais. Isso. E que tinha uma coisa que ele não podia pagar para alguém, que era para alguém sofrer as dores dele. Né? Uma coisa nesse sentido. Dinheiro não servia para isso. Não, ele não conseguia pagar, ele podia pagar para alguém fazer qualquer coisa para ele, mas para sentir as dores dele, não.
E agora nós temos um modelo aqui que faz isso para a gente. Ele devia ter lido compreendido esse parágrafo, lido e compreendido esse parágrafo, né? Se ele tivesse tido esse contato com esse parágrafo, ele não teria sentido dores. Mas eu acho que as dores ali, as dores da alma, né? Que ele fala, dos arrependimentos. Também essas. Os arrependimentos que piora a situação, né? Também essas, todas, porque aqui ele diz no parágrafo anterior ali, qualquer dor. Né? Revisa ali, quem está com o parágrafo ali, modelo que te oferece não sentir dor, nada, nenhuma, né? É isso? Como é que está escrito ali? Vamos rever. Quem acha fácil. Escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus. Eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isto somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. São seguidores. E se o modelo que seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não seguir. Isso, o modelo que segues. Ele fala que o modelo que segues preserva da dor. Se você não seguir o modelo, não é sábio seguir. Mas não seria sábio da parte deles, dos discípulos, não seguir. Fala o modelo preservá-los da dor em todos os aspectos. em todos os aspectos. Então, por isso que aqui ele fala, nesse último parágrafo no redespertar, ou no despertar, né? Porque quando você desperta, você reconhece o Espírito Santo. E reconhecer não é uma coisa nova, não é novidade. É olhar de volta para... É lembrar. Então, reconhecer é lembrar. Então, quando você lembra ou reconhece o Espírito, você escolheu o modelo. Né? E se você escolheu o modelo, não tem dor em nenhum nível. É porque ele fala aqui, né, Jorge, que esse é o único propósito e este é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Só quando você reconhece o modelo. Muito lindo. Quando você está fora do modelo, porque nós entramos nesse modelo e saímos, né? Então tem aqueles instantes em que a gente está seguindo o modelo, está sendo discípulo, está sendo seguidor. Tem horas que a gente sai fora, tem horas que a gente volta correndo, né? Volta, deixa eu ir contigo mais um pouquinho aqui, deixa eu ficar aqui, né? Então é como a criança, né, que começa a se soltar da mão do pai. Né? Ele se solta para viver as suas aventuras e na primeira coisa que acontece, ela volta correndo, assustado, chorando para o pai. Né? Eu lembro de uma imagem de um pai que estava com a criancinha na beira da praia e a criancinha ali brincando na beira da praia, e de repente a criança se soltou e foi viver a sua grande aventura, tentar ir um pouquinho a mais sozinho, e veio a onda, pequena onda, mas ele era pequeno, né? A onda derrubou ele. Ele correu para o pai de volta chorando, né? Em busca de proteção. Então esse sou eu, esse cara sou eu. Né? Então eu adulto. Tá? Por quê? Porque eu vou me aventurar a fazer as coisas sozinhos, e aí vem uma ondinha de nada e me derruba. Então é a hora de voltar a correr para a mão do Pai. Né? Então segura na mão de Deus, né? Que aí você está confiante, como cantou o Padre Marcelo. Né? E é isso que nós temos que reaprender. E nós, quando, nesse momento que nós seguramos na mão do Pai ali, porque o Espírito Santo que nos conecta, né, nesse momento então nós relembramos.
Então nós saímos da dor e do sofrimento, estamos em mão segura. Né? E quando nós nos soltamos, aí sempre nós estamos no risco do sofrimento. Então, se esse Steve, se ele naquele momento se dá conta disso, o sofrimento cessa. Em todos os aspectos. A dor cessa. Em todos os aspectos. A pessoa não sente mais. Então é impossível nós acharmos que Jesus, como ele diz ali, sofreu, sentiu dor. Isso é nós chamando ele coitado. Isso é a minha percepção. Não é o que está acontecendo necessariamente com ele. Então é a minha percepção de que o corpo, alguma coisa que está acontecendo físico, pode causar sofrimento ou dano a mim ou a outra pessoa. Qualquer coisa que esteja acontecendo no nível físico. É eu sentir que estou sendo agredido, ou alguém sentir, ou sentir que alguém está sendo agredido. Que foi o exemplo. Qual a percepção que a gente tem? Uma senhorinha, né, já mais idosa, carregando uma coisa tão pesada. Isso é uma agressão. Né? Isso é uma agressão. Que a gente percebe que ela está sendo agredida porque foi, de alguma forma, deixaram ela lá carregando uma coisa tão pesada. Né? Nós sentimos isso como agressão. Ela não teria reagido de forma agressiva. Né? Ela poderia ter dito, não, querida, isso não, eu sempre levo esse peso não me afeta, não tem problema, obrigado por se importar comigo, mas não, isso não me causa nenhum sofrimento, nenhuma dor, nada. Né? Então, claro que ela respondeu com o ego. Ela recebeu uma buzinada e deu xingão. É a mesma coisa, e xingou. Né? Como a gente reage. Como a gente reage. Né? Vocês lembram de uma situação que eu contei do Egito? Que nós estávamos no Egito e o nosso motorista lá se perdeu, ele só falava árabe, não sabia falar inglês, né? E a gente estava indo para Dashur e a gente só sabia que ele não estava encontrando o caminho, porque era uma viagem de aproximadamente 1 hora e a gente já estava viajando umas 3. Né? E ele parava no caminho e falava em árabe com as pessoas, a gente só via dizer Dashur, e as pessoas apontavam, Dashur, e apontavam numa direção. Aí ele ia e dizia, agora vai acertar o caminho, e agora sim, ele dizia, agora sim. Né? E não acertava nunca, nós levamos 4 horas e pouco para chegar num lugar que se vai cerca de 1 hora. Né? Porque ele não acertava o caminho, ele nem ao menos falava inglês. Né? E aí, em algum momento, nós estávamos, acho que num bairro do Cairo, lá, num lugar assim, e tinha uma pessoa varrendo a rua. Ele se aproximou e a pessoa estava no meio da rua e o carro foi diminuindo a velocidade, diminuindo, e aí o carro parou. E ele não se deu conta, ele estava de costas para o carro e continuou varrendo a rua. Bom, aí o motorista deu uma buzinadinha. Pá! Né? Aí, quando ele deu a buzinada, o cara com a vassoura se voltou, olhou para o carro, sorriu e nos abençoou, fez assim. E aí saiu da rua. Né? E uma pessoa que estava conosco disse, meu Deus, eu preciso aprender isso. Eu teria dado uma vassourada no para-brisa. Então, é assim. O que acontece? Né? O nosso ego. A gente vê tudo como agressão. E o que o motorista fez? Tentou despertar a pessoa, para ele sair do caminho. Né? Para ele não se machucar. Então, era para a proteção dele. Né? E aqui nós entendemos tudo como uma agressão. Né? Eu não sei, a gente anda muito estressado, uma buzinada, qualquer coisa parece agressivo mesmo. Né? Um alarme que dispara é uma agressão, tudo é uma agressão para nós.
Um vizinho, quem mora em apartamento, o vizinho deixa cair uma moeda lá em cima, é uma agressão. Então, tudo a gente já vê. Por quê? Porque nós estamos agressivos e vemos tudo com agressividade. Então, claro, tu chama a pessoa de coitado, ele responde no ego, na ponta da língua. A resposta vem agressiva. Então, sim, também é o ego. Mas se você também fosse amoroso, né, você não desperta o ego, você desperta o amor. Ele se aproximou e a pessoa estava no meio da rua e o carro foi diminuindo a velocidade, diminuindo, e aí o carro parou. E ele não se deu conta, ele estava de costas para o carro e continuou varrendo a rua. Bom, aí o motorista deu uma buzinadinha. Pá! Né? Aí, quando ele deu a buzinada, o cara com a vassoura se voltou, olhou para o carro, sorriu e nos abençoou, fez assim. E aí saiu da rua. Né? E uma pessoa que estava conosco disse, meu Deus, eu preciso aprender isso. Eu teria dado uma vassourada no para-brisa. Então, é assim. O que acontece? Né? O nosso ego. A gente vê tudo como agressão. E o que o motorista fez? Tentou despertar a pessoa, para ele sair do caminho. Né? Para ele não se machucar. Então, era para a proteção dele. Né? E aqui nós entendemos tudo como uma agressão. Né? Eu não sei, a gente anda muito estressado, uma buzinada, qualquer coisa parece agressivo mesmo. Né? Um alarme que dispara é uma agressão, tudo é uma agressão para nós. Um vizinho, quem mora em apartamento, o vizinho deixa cair uma moeda lá em cima, é uma agressão. Então tudo a gente já vê. Por quê? Porque nós estamos agressivos e vemos tudo com agressividade. Então, claro, tu chama a pessoa de coitado, ele responde no ego, na ponta da língua. A resposta vem agressiva. E sentir pena não é amoroso. Né? Então veja o que ele diz aqui, dar e receber é a mesma coisa. Né? Mas se um lá da outra ponta recebe uma agressão, mas não aceita como agressão, aqui a agressão termina ali. Né? Termina ali. E ela pode responder com amor. Então, aquele que vê no outro o espírito, desfaz a agressão. E aí serve como aprendizado para a gente. E aí vai servir como aprendizado. Então, é esse, quando a gente vê o espírito no outro, né, e como o espírito é um, então esse mesmo espírito que está na mente de Jesus, está na nossa. Então, quando você aceita esse modelo, o modelo é único também, porque o espírito é um. Então, você vai sempre responder com amor. E quando você entra nessa faixa desse modelo, né, então, nesse instante que você está ali, só nesse momento que vale eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora disso, são palavras incompreensíveis. Podem ser, assim, servir como uma coisa filosófica. Você não entende o que é. É uma frase de efeito que você não entende o significado, porque você não viveu aqui. Você não sabe o que é o caminho, você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é vida. Então você tem que ver o espírito no outro para você entender isso. Fora daí, não adianta. Você pode botar um cartaz no teu carro sobre o caminho, a verdade e a vida. Você pode botar, escrever isso, pode mandar pelo WhatsApp, pode botar no teu Facebook. Mas se você não alcançou isso, não passa de palavras. Aí, como é que é? Palavras são palavras, nada mais que palavras? Fica nisso. Podem ser de efeito bonito, né? Mas não tem... Você não consegue estender para a pessoa nada. Né? A pessoa pega, acha bonito e repassa para outro grupo, para o Facebook, para outro lugar. Né? Mas não tem a verdade em si.
Agora, quando você vivencia isso, quando você experimenta, quando você experiencia isto, aí você consegue entender a experiência para outros. E é isso que ele está propondo para a gente. Experimentar para poder estender. Aí você vai ser o professor. Aí você passa a ser o modelo. Só quem experimentou pode compartilhar. E isso se faz no nível do espírito, no nível da mente que está conectada ao espírito. Por isso que as iniciações são feitas no nível da mente, porque aquele que já experimentou pode transmitir a experiência a outro. Isso acontece de mente para mente. A mente que experimentou o espírito pode estender a experiência a outra pessoa. Senão, ficam no nível das palavras. Porque não se experimentou. Por isso, uma vez, uma pessoa que estava fazendo um curso comigo, ela questionou assim: Jorge, quando você diz que conhecimento, então, assim, a experiência é transmitida de mente para mente, o demente que você está se referindo é o professor, né? O professor é o demente, é verdade. E aí eu pedi para o Espírito Santo, vem calma. Venha rápido. Mas eu acho que ele não veio. Veio o ego mesmo. É que o ego sempre vem primeiro. O ego veio primeiro e eu peguei ele. Eu fazer Resposta boa, né? liberaste de não fazer aquele gesto. E aí, como veio o ego, eu gostei da resposta do ego, disse, o professor é o demente e o aluno é a mente que capta. Então, é um curso entre dementes e mente capta. A coisa se passa assim. Um é demente e o outro é a mente capta. Então, é isso. Bela aula, deve ser. O nível da aula. É só o nível da turma. E é assim entre nós. Então, enquanto professores, somos dementes. Enquanto alunos, a mente que capta a informação. É a mente que capta. Então, é justamente nesse nível que acontece. É uma boa piada. Ok, então... Tu não és perseguido e nem eu fui. Não te é pedido que repitas as minhas experiências, porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Porém, para usares as minhas experiências construtivamente, ainda tens que seguir o meu exemplo na forma de percebê-las. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro, em um caso extremo, meramente porque dessa forma serviria como um bom recurso de ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade unida à de Deus é que nenhum de seus filhos sofra. Eu não fui perseguido e nem você precisa ser. Isso é uma percepção. Então você se sente perseguido se você quer, mas você não precisa. Você não precisa mais viver a experiência dele. Porque foi uma experiência extrema para, em último recurso, servir como instrumento de ensino. Tá?
Mas se você já aprendeu, não precisa mais passar por isso. Não precisa repetir a experiência. Eu uma vez fui convidado para fazer uma palestra no congresso de yoga, né? E aí as pessoas me perguntaram como é que se faz para alcançar a iluminação. Né? Eu disse, não precisa fazer nada. Né? Agora, eu disse a eles, como vocês todos fazem yoga, né? E tinha lá acho que umas 70 pessoas, né? Eu disse, então vocês estão seguindo um exemplo, né, de alguém. Então, um belo dia, alguém lá estava dormindo, acordou e se conectou com o Espírito Santo e se iluminou. Né? E aí, naquele estado de graça, ele começou a fazer assim, e assim, e ficou de ponta cabeça, e cruzou as pernas, e fez assim, 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 né? E foi se mexendo, e foi fazendo um movimento, aquele estado de graça, assim, meu Deus, como é maravilhoso, e foi lá fazendo todos aqueles movimentos, né? E aí depois se deram conta que o cara tinha se iluminado, né? E aí perguntaram, como é que ele fez para se iluminar? Ele estava olhando ali, acho que ele fez assim, assim, assim. Eu acho que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, né, para tentar se iluminar. Né? Então, é seguir o exemplo. Né? O que ele diz a respeito dele? Não precisa viver as mesmas experiências que eu, então não precisa fazer aquele monte de exercício. É claro que o yoga é maravilhoso, né? Mas eu brinquei com eles assim, não precisa ficar fazendo isso, você pode se iluminar direto. Não é uma coisa que você faça ou deixa de fazer, né, com o corpo, porque isso é na mente. Né? Porque se fosse assim, uma pessoa que não tem os movimentos físicos, uma pessoa que está paralisada, ela não ia conseguir se iluminar. Não ia conseguir alcançar essa iluminação. E o que é essa iluminação? É ver o Espírito Santo no outro, basta isso, ele diz. E no momento que você vê, você compartilha o aprendizado, porque o Espírito Santo é um. Então você não precisa passar pela perseguição, não precisa passar pelo sacrifício, não precisa passar pela dor, porque ele nem passou por isso. Nós é que achamos, olha, então eu vou ter que ser crucificado, vou ter que... O Jesus foi perseguido, foi preso, foi julgado, foi condenado, foi crucificado, foi rasgado, foi... Ele diz, olha, não precisa passar por nada disso. Isso é para si, isso foi feito para servir de instrumento de aprendizado. Quando ele disse lá, eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, eu me ofereço em sacrifício por vós e pela remissão dos pecados, é para você corrigir na mente que não precisa sofrer nada. Não precisa nenhum sofrimento, nenhum sacrifício, nenhuma dor. Quando você se conecta com a mente, você alcançou. Mas você só vai entender no dia que você conectar. Antes não. Então, mesmo que você esteja num voo daqui para Paris, você só vai chegar em Paris quando você chegar lá. Enquanto você estiver a caminho, você ainda não chegou. Mas então, eu digo, você tem que fazer um movimento para isso. Então, pode ser o yoga, pode ser só na mente. Agora, por que esses exercícios ajudam? Porque tudo que você faz, você se propõe a fazer aquilo. E como o físico é o instrumento que você tem do aprendizado, então fazer yoga ajuda? Ajuda. Fazer meditação ajuda? Ajuda. Mas não significa que você precisa usar o corpo para alcançar. Porque aqui ele não fala em corpo. Ele diz até nem precisa passar por minha experiência. Né? Ou seja, pior aqui é o exemplo extremo. Você não vai seguir isso, por favor. Não se sinta perseguido.
porque eu sou perseguido, porque eu só sofro, porque tudo é contra mim, porque as pessoas lá no meu trabalho dão a pior parte para mim, isso é perseguição, isso é aquilo. Para de sentir-se perseguido. Você não está sendo perseguido, você está percebendo isso porque está percebendo como ego. Se você sair dessa percepção, pede para o Espírito Santo, me ajuda aqui, com um sentimento aqui que está de sofrimento, me ajuda a sair dele. Se você sai do sentimento, você não sente mais. E basta você sair do sentimento de perseguição, para deixar de sentir-se perseguido. Então é isso que ele diz. Aquilo foi um exemplo extremo para ser usado como instrumento de ensino. Então o que ele diz? Eu vou sofrer por você, eu vou me sacrificar por você, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Né? Vou fazer isso pela remissão dos vossos pecados, tá bom? Aí vocês... Porque a crença anterior é que precisava o sofrimento, que precisava passar pela dor, que precisava o sacrifício. Ele diz, bom, então eu fiz por você, não precisa mais. Se você escolher um modelo, não fique com o instrumento do aprendizado. Isso eu já fiz. Fica com o aprendizado. O Espírito Santo compartilha o aprendizado. Não a trajetória que você teve que fazer para aprender. Ou para usar como instrumento de aprendizado. Às vezes nós temos que usar instrumentos extremos de aprendizado. Ele já usou. Nem isso tu precisa mais. Então o que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basta você conectar com isso a tua mente. E pronto. Basta você ver o Espírito Santo no outro. E ele está em todos, porque ele é um. E pronto, você compartilha o aprendizado, não precisa mais sofrer, não precisa passar por isso. O ego vai te puxar. Ele vai fazer alguma coisa para você sair do espírito. E aí ele vai tentar fazer você entender de modo diferente. Então, justificar o injustificável é o que o ego fica fazendo o tempo todo. Então, o que ele faz? Ele justifica. Por que você não fez isso? Ah, porque ontem estava chovendo muito. Ah, porque ontem o sol estava muito forte. Ah, porque ontem estava não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, sai da justificativa. Porque isso é do ego. Procura o caminho. Segue o caminho. Então, são exemplos para a gente se dar conta de quando está no ego, para a gente se dar conta que isto é um artifício do ego para nos puxar para baixo e vai para cima. Não precisa o sentimento, porque o sentimento que te faz sentir perseguido é o sentimento que te faz sentir a dor, porque você sente, é um sentimento, é o sentimento que faz você sentir o sofrimento. E ele diz que segue o modelo dele. Se você entrar no modelo dele, não sente mais a dor, a perseguição, a raiva, o ódio, a vingança. Por quê? Porque quando nós vemos alguém com ego, nós vemos justamente isso. Que ele foi perseguido, que ele foi preso, que ele foi traído, que ele foi imposto dor, sofrimento, rasgado, crucificado, morto. Né? Porque nós percebemos isso. E aí a gente sente raiva, porque alguém está fazendo ele sofrer. E aí a gente sente ódio, quer se vingar. E tudo isso é o equívoco. Porque essa é a percepção do ego, não do espírito.
basta seguir o modelo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.